dos nossos ouvintes não são da área do direito. Muitos até intencionam ser. Daqui a pouco, né, estão fazendo aí o Enem, estão se preparando. Então, muitos deles intencionam ser. Uma dúvida que existe entre esse público, né, e aí, novamente, desculpa a fuga de pauta, em relação a essa questão de punição. Mais precisamente, ligada, por exemplo, a essa questão do estabelecimento de anos de prisão, né? Como é que é essa forma de mensurar, Renato? O Estado brasileiro ele é um Estado com uma tradição, como eu disse aqui, um pouco autoritária, um pouco repreensiva demais com relação aos crimes, né? Mas, em compensação, o Brasil, ele, já há alguns anos, ele vem tentando se posicionar internacionalmente como um personagem protagonista, né? Especialmente na América do Sul. Isso fez com que o Brasil começasse a desenvolver hoje a gente pode até chamar de uma certa já tradição, né? Humanitária, né? Então, por exemplo, o Brasil passou a assinar diversos tratados internacionais contrários a essa grande repreensão de pena, inclusive a ponto de proibir a pena de morte, por exemplo, né? Então, tratando de sanções penais, eu gosto de começar falando sobre isso, que o Brasil fez uma escolha, o Brasil adotou a escolha. Nós, enquanto sociedade, fizemos essa escolha, ainda que cada um, particularmente, talvez não concorde tanto com isso, né? Mas o Brasil escolheu não ser adepto à pena de morte, né? E isso, para mim, sinaliza, né, serve como uma espécie de farol para todas as outras sanções, né? Então, se o Brasil não admite pena de morte, o que é que o Brasil, na verdade, admite? Que é possível recuperar e ressocializar quem eventualmente praticou um crime. O Brasil não admite a pena de morte, consequentemente, as penas, né, que são aplicadas no maior grau possível são apenas restritivas de liberdade, né? Então, o Estado brasileiro ele não lhe retira a vida por ter praticado um crime horroroso, né, um crime terrível, mas vai lhe privar de liberdade durante determinado período, né? E aí é que começam essas gradações com relação aos anos que passaremos na cadeia por ter cometido algum tipo de crime, né? E aí o que eu posso antecipar para vocês, né, de maneira resumida, é que isso vai depender primeiramente da gravidade do crime, né? Crimes mais graves, eles têm essas penas estabelecidas num patamar maior, né? Então, por exemplo, hoje o crime previsto no Código Penal, né, pelo menos nessa primeira parte em que eu defino a pena em função da gravidade do próprio crime, o pior dele seria extorsão mediante sequestro com resultado morte, né? Seria o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte. Esse seria o crime talvez mais grave previsto no Código Penal, com pena mínima de 24 anos e pena máxima de 30, né? A partir dessa gradação, né, de que os crimes mais graves têm penas mais graves, nós vamos para um segundo momento, que é o seguinte: tudo bem, eu tenho um crime mais grave, que seria extorsão mediante sequestro com resultado morte. Mas aí eu passo a analisar em segundo momento quem foi a pessoa que cometeu esse crime, né? A Constituição do Brasil, ele determina lá, essa Constituição ela determina um princípio chamado individualização da pena, que significa que a pena de Renato por ter cometido o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, ela tem que ser diferente da pena de, por exemplo, Mário Vitor, caso ele venha cometer o mesmo crime, porque a pessoa que cometeu esse crime ela tem que ser avaliada individualmente com relação à sua conduta, né? De que forma Renato cometeu aquele crime, o que foi que levou Renato a cometer aquele crime, quais foram as consequências às vítimas daquele crime, e aí eu consigo graduar essa pena numa segunda fase, né? No segundo momento, né? Então, para tentar dar um exemplo mais claro, imaginemos, por exemplo, Sérgio Cabral, né, ex-governador do Rio de Janeiro. Ele cometeu lá uma dezena ou centenas de crimes contra a administração pública, e por isso a pena dele foi há mais de 200 anos. Né? Então, ao analisar individualmente Sérgio Cabral e todas as condutas que ele cometeu, a pena dele foi muito além do que, por exemplo, uma pena de Renato, caso eu venha a cometer um crime como esse, considerando exatamente essas condições que eu tenho e que Sérgio Cabral tem, que não são semelhantes, né? Então aí a gente passa a graduar a pena no segundo momento, considerando a pessoa que o cometeu, né? E tudo isso tem um limite. O primeiro eu já mencionei, que foi a questão da proibição da pena de morte. Um dos segundos limites é a questão do tempo, né? Existe um limite de tempo para se cumprir todas essas penas, né? O Código Penal hoje ele delimita como um limite para se cumprir essa pena exclusivamente numa penitenciária o tempo de 40 anos. Então, a partir desse 40º ano em que eu estou cumprindo a minha pena, caso ela supere esse tempo,
eu tenho que progredir para regimes mais brandos, porque o nosso sistema ele é um sistema progressivo, né? Já que eu considero que todos são capazes de serem recuperados e ressocializados, talvez apenas Sérgio Cabral mereça ficar mais tempo no regime fechado, por exemplo, do que Renato, e aí eu consiga progredir mais rapidamente até ser reinserido em sociedade.